pastor, que também é professor de história, escreveu um livro que trouxe um pouco mais de luz e entendimento para esse marco inicial aqui em Santa Bárbara, juntamente com todos os escritos da professora Beth Antunes. Pastor Marcelo Santos, ele tem 3 minutos para um flash histórico. 3 minutos cronometrados. 150 anos em 3 minutos. 50 anos por minuto. Batistas há 50 ou 150 anos escrevendo a sua história. Como é que começa essa história? Essa história começa no ano de 1851, quando o Brasil pela primeira vez é cogitado como possível campo missionário dos batistas do sul dos Estados Unidos. A ideia foi discutida, mas a Junta de Richmond não tomou qualquer decisão oficial, até que no ano de 1857, 1858, o nome do Brasil voltou a ser mencionado ou avaliado como campo missionário. Thomas Jefferson Bowen foi a primeira tentativa dos batistas do sul em iniciarem o trabalho no Brasil. Em 11 de janeiro de 1859, o próprio Bowen escreveu à Junta de Richmond sugerindo a sua vinda para o Brasil. E em 9 de novembro de 1859, ele juntamente com a sua esposa e a sua filhinha de 2 anos, são nomeados como missionários para o Brasil, sendo assim os primeiros a pisar em solo brasileiro. O trabalho do Bowen, infelizmente, não apresentou nenhum grande progresso, principalmente pelo seu precário estado de saúde. Por isso a Junta de Richmond determinou o seu retorno para os Estados Unidos para uma avaliação em 1860, e o trabalho dele aqui durou apenas 8 meses e 19 dias. Alguns anos depois, um grupo de imigrantes norte-americanos, composto de famílias evangélicas, divididos mais ou menos de forma igual entre metodistas, presbiterianos e batistas, chegaram a este país e fundaram a colônia, ou uma colônia americana em Santa Bárbara, então uma província de São Paulo. No caso dos batistas, esse grupo, até que se prove o contrário, depois do reverendo Bowen e esposa, são os primeiros batistas a pisar em solo brasileiro. Mesmo antes de se organizarem como igreja, esse grupo de batistas imigrantes demonstrou alguma organização. Por exemplo, o pastor Richard Radcliffe, que estava entre esse grupo, ele já celebrava casamentos, tendo sido responsável pelo primeiro casamento celebrado por um ministro batista em terras brasileiras, 2 anos antes da organização da igreja de Santa Bárbara, da qual ele mesmo se tornaria o pastor. A organização dessa igreja que estamos comemorando hoje aconteceu no dia 10 de setembro de 1871, provavelmente com 27 membros fundadores. Aqueles que dizem que essa não era uma igreja missionária, essa igreja, pouco mais de um ano, exatamente pouco mais de um ano da sua fundação, em 12 de outubro de 1872, ela faz um apelo oficial, documentado, à Junta de Richmond, solicitando o envio de missionários ao Brasil, pedindo que este pedido fosse atendido. Pedido que só foi atendido pela Junta de Richmond 8 anos depois. Enquanto não se enviavam missionários, a igreja de Santa Bárbara começou a plantar igrejas. Foi organizada então com 12 membros da igreja de Santa Bárbara, a Igreja Batista da Estação, a segunda igreja batista em solo brasileiro, no primeiro domingo de 1879, e ela foi organizada nos mesmos moldes da Igreja Batista de Santa Bárbara. Em 1880, ou seja, alguns anos depois, o casal William Begbie foi enviado pela Junta de Richmond para incrementar o trabalho batista entre os brasileiros, juntamente com o agora pastor da Igreja Batista de Santa Bárbara, o reverendo Quillen, uma vez que Radcliffe tinha voltado aos Estados Unidos por conta do falecimento da sua esposa. 2 anos depois então da chegada dos Begbie, em 15 de outubro de 1882, e com a chegada de mais 2 missionários, Zacarias e Kate Taylor, e a participação do então primeiro pastor batista brasileiro, Antônio Teixeira de Albuquerque, é organizada a terceira igreja batista no Brasil, a terceira igreja batista do Brasil, na Bahia, naquela época a segunda cidade do Brasil. Essa igreja adotou a confissão de New Hampshire, posteriormente adotada pela Convenção Batista Brasileira, com o nome
que tem até hoje de declaração de fé das igrejas batistas do Brasil. Nos 24 anos que se seguiram, várias outras igrejas foram criadas. Por exemplo, a primeira igreja batista do Rio, em 1884, a primeira igreja batista de Maceió, 1885, primeira igreja batista no Recife, 1886, igreja batista de Alagoinha, na Bahia, 1888, igreja batista de Valença, na Bahia, 1889, e primeira igreja batista de Juiz de Fora, também em 1889. Para que você tenha uma ideia, os irmãos tenham uma ideia do avanço, e aquela já era uma época de avançar, o número total de membros a essa altura, incluindo os da igreja de Santa Bárbara, já era de 312, e nessa época nem tinha internet. O início do século XX foi um período marcado pela expansão do trabalho batista. Conforme diz o historiador Tobit, a expansão do território sob o cuidado dos batistas desse período é uma indicação crescente do seu poder no Brasil. Esse novo século também foi marcado como fase de organização teológica e doutrinária dos batistas brasileiros. Nos conhecemos há tanto tempo, isso não me incomoda. Em virtude do seu crescimento, fomos colegas de turma, isso é história. Em virtude do seu crescimento, os batistas brasileiros se organizaram espontaneamente em convenções estaduais ou regionais. A Convenção Batista Brasileira surgiu em 1907. A Assembleia de Organização aconteceu no Rio de Janeiro, no mês de junho. E nessa Assembleia, então, se constituiu o embrião daquilo que nós temos hoje. Para que você tenha uma ideia, porque eu só vou voltar aqui daqui a 150 anos, provavelmente, em 1932, os batistas já contavam com 450 igrejas, 36.209 membros, segundo a estatística da época. Para o cumprimento dessa estrutura, os batistas têm se organizado, têm se estruturado. E hoje, atualmente, como fruto desse trabalho, a Convenção Batista Brasileira é a maior convenção batista da América Latina, representando, segundo os dados da convenção, cerca de 8.753 igrejas, 4.944 congregações, 1.706.003 fiéis. Há 150 anos, os batistas escrevem a sua história do Brasil, sempre baseados em seus princípios de liberdade religiosa, governo democrático, estrutura congregacional, ação cooperativa, visão missionária, fidelidade bíblica, padrão doutrinário e responsabilidade social. Mas isso é só o começo, muito a ser escrito pelas novas gerações. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Marcelo, por recordar a história.